Lucas 24 horas dessa semana você vai conhecer os serviços laboratoriais oferecidos no São Lucas Hospital Center. No estúdio, o Dr. Leandro Parzianello, farmacêutico bioquímico responsável pelo Laboratório Parzianello, vai falar sobre a parceria com o São Lucas Hospital Center, que oferece aos pacientes o serviço laboratorial de análises clínicas. Ainda nesta edição, você vai conhecer a Agência Transfusional de Sangue. O Dr. Miguel Josué Fontana vai explicar sobre como funciona a distribuição das bolsas de sangue aos pacientes que necessitam de transfusão. No programa de hoje você vai conhecer também o serviço de patologia prestado pelo Laboratório Prevenção aos pacientes do hospital. O Dr. Emerson Machado e o Dr. Fábio Negrete vão explicar sobre os diferentes tipos de exames realizados. São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais um São Lucas 24 horas. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes serviços laboratoriais presentes no São Lucas Hospital Center. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Leandro Parzianello, farmacêutico bioquímico e responsável pelos laboratórios Parzianello, que em parceria com o São Lucas Hospital Center presta o serviço laboratorial de análises clínicas. Seja bem-vindo, doutor. Olá, como vai? Então, para começar a nossa conversa, dentro do São Lucas Hospital Center tem um laboratório. O doutor poderia explicar como funciona esse tipo de atendimento dentro do hospital? Sim. Nós temos uma unidade exclusiva para atendimento ambulatorial. Hoje, todos os exames que aqui são coletados são realizados nessa unidade. Nós estamos no terceiro andar do prédio, saindo dos elevadores. Seguindo em frente, nós temos as salas de coleta, a recepção, onde os pacientes que são atendidos nos ambulatórios, no segundo andar, podem realizar as suas coletas de sangue, bem como os locais para coleta interna do laboratório. Certo. Doutor, quais são os tipos de exame e procedimentos realizados no laboratório? Hoje, 95% dos exames nós realizamos aqui. Exames hematológicos, hemograma, para ver se a pessoa está com processo inflamatório, infeccioso, com anemia, dosagens bioquímicas para verificar, um exemplo, a glicose, dosagens hormonais, doenças infecciosas, bem como os exames de urinas e exames de microbiologia. Todos esses exames nós fazemos aqui nessa unidade. Então é uma vasta quantidade de exames e procedimentos. Muitos exames são realizados aqui. Doutor, e quanto à equipe presente no laboratório, quem são esses profissionais? Qual a função de cada um dentro do laboratório? Certo. Aqui no hospital nós temos bioquímicos, biomédicos, enfermeiro, auxiliares de laboratórios e técnicos de laboratório. Os bioquímicos e os biomédicos são responsáveis pela realização dos exames, bem como a liberação dos mesmos. O enfermeiro, juntamente com os auxiliares e técnicos, auxiliam nas coletas, em todos os andares, nos prontos de socorro, e trazem as amostras até o laboratório para serem feitas. Certo. O doutor comentou agora sobre esses diferentes tipos de exame. Recentemente nós tivemos um surto de dengue, tanto em Cascavel, uma situação que englobou o país inteiro praticamente, né? Como é feita a realização desses exames e como foi esse fluxo, essa demanda de exames de dengue, doutor? O volume foi bem grande mesmo. Hoje a gente coleta o sangue do paciente e é realizado o teste por uma técnica chamada imunocromatografia, que existem três tipos de exames. A dengue IgG, que já teve anticorpo, vamos dizer assim, já se passaram 5, 7 dias, começa a produção dos anticorpos IgG. A IgM, que é a doença ativa, que está agora, e também tem o dengue NS1, que isso nos dois primeiros dias você detecta a dengue NS1 e daí depois detecta os outros exames. A média de demora desses exames que a gente estava fazendo em 2 horas para liberar os resultados. Isso tudo pela parceria, e eu já vou citar já que uma das coisas que nos ajuda bastante e que nos ajudou é o correio pneumático, que as amostras, tanto coletadas nos prontos-socorros kids e do adulto,
elas vêm por esse sistema que facilita muito a nossa vida e a agilidade do processo. Daí, o paciente ele recebe esse exame antes e começa o tratamento com antecedência, pode receber a medicação logo que o exame fica pronto, né, doutor? Isso porque as pessoas, quando elas estão enfermas, elas querem saber o que elas têm. E isso, você dizendo você está com dengue ou não está com dengue, é muito importante. E essas coletas, quando são feitas nos pronto-socorros, os pacientes recebem um comprovante de coleta e eles não precisam ficar guardando aqui no hospital se foram atendidos nos pronto-socorro. Eles visualizam os resultados via sistema celular ou pelo computador. Isso, então, já que o doutor citou essa parte do acesso aos exames, a gente sabe que com o avanço das tecnologias, então o paciente ele não precisa mais se deslocar para o laboratório para retirar o exame, ele já tem esse acesso em casa. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre como é feito essa parte do acesso online dos pacientes? Certo. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos dá essa possibilidade de a gente informar para o paciente um código de barra, um comprovante de coleta com QR Code e com um login e com uma senha. Todos os que são atendidos nos pronto-socorros, tanto no Kids como no adulto, recebem esse comprovante. As nossas meninas fazem as coletas do material, a gente sobe para o terceiro andar, realiza os exames, os médicos já têm internamente o resultado desses exames e o próprio paciente em casa pode ter acesso a esses resultados. Muito bacana, né? Que agora o pessoal consegue ter na palma da mão todos os exames e também ter arquivado para posteriormente, se precisar, né, doutor? Isso. Agora, falando sobre o atendimento às crianças, a gente que sabe que a coleta de exames em criança é um momento delicado, porque eles muitas vezes estão assustados, né, com a situação e já doentes em alguns casos. Doutor, poderia falar como é feita essa parte, então, da coleta e o trabalho com as crianças, o trabalho humanizado com as crianças? Certo. A gente usa exclusivamente as coletas, apesar de nós termos no terceiro andar um local para coletar das crianças, nós utilizamos a coleta no PS Kids. Porque lá está a mãe, os familiares, e as crianças ficam menos agitadas se fossem subir para fazer a coleta. E a gente sempre tem pessoas altamente qualificadas, porque a coleta de uma criança agitada, com febre, sempre é difícil. E a gente sempre tenta capacitar melhor os nossos colaboradores para melhor atendê-los. Perfeito. Porque é um momento bem delicado, né? Um adulto já sofre nesse momento muitas vezes, né? A criança também não seria diferente. Isso. Doutor, agora partindo um pouco mais sobre as tecnologias, o doutor citou o correio pneumático do seu Lucas, que contribui para a agilidade do processo. Mas dentro do laboratório, quais são os equipamentos e tecnologias que têm contribuído para os resultados dos exames com maior precisão? Certo. Hoje, todos os nossos equipamentos estão a nível nacionais. São equipamentos de última geração que nos ajudam a fazer o diagnóstico. Tanto a parte de hematologia, imunologia, são todos realizados. E aqui pro Hospital São Lucas nós temos um diferencial que é um exame que a gente está realizando chamado painel molecular respiratório, que ele é através de uma técnica de PCR, que hoje, que eu digo, nessa época, o outono, o inverno, a gente começa a ter as doenças respiratórias, principalmente nas crianças. E esse é um exame que é realizado pela coleta de secreção nasofaringiana e a gente detecta 21 vírus e 3 bactérias na amostra. E o resultado demora 24 horas, 48 horas para ser realizado. Esse exame nós só fazemos aqui para o pessoal do São Lucas, que a gente diz pessoal, o PS Kids que precisam. E quando a gente começou, que faz uns 2, 3 anos que a gente já tem esse exame, nunca esqueço que um doutor, um pediatra, falou assim, é muito importante esse exame sendo realizado, porque hoje a gente pode dizer, quando a mãe recebe o resultado, a gente pode dizer o nome e o sobrenome da doença que o paciente está tendo. Porque, está com uma virose, está com gripe, está com resfriado.
Hoje, a gente pode detectar e duas bactérias que são extremamente importantes, tanto a Mycobacterium, a Mycoplasma pneumoniae, e a Bordetella, que é responsável pela coqueluche, que ainda a vacina existe, porém ainda não foi erradicada. Certo, então isso dá mais segurança para os pacientes e para a equipe médica, né, doutor? Exato. O médico ele pode fazer um tratamento para... direcionado para aquela doença. Exatamente, para aquela doença já prontamente. Então, essa importância desses diferentes tipos de exames e também dessas tecnologias que vêm cada vez mais avançando. Isso, e com as tecnologias nós também utilizamos algo que a gente chama de controle interno. Nossos equipamentos, eles são todos calibrados conforme a legislação e todo dia nós realizamos, nós adquirimos de empresas do mercado amostras controles. O que significa isso? É uma amostra que ela possui valores pré-estabelecidos. Aquela amostra, vamos dar um exemplo, glicose, o valor dela é de 80 a 90. Todo dia você passa essas amostras nos equipamentos. Bacana. Se o equipamento está ok, ele vai estar dentro. Se está fora, ele vai avisar, alguma coisa está de errado. Então, nos auxilia a ter um controle, nós somos auditados diariamente com esse controle interno que nós realizamos. Tem mais precisão e segurança mesmo no resultado dos exames. Isso mesmo. Doutor, partindo agora sobre essa comunicação entre médicos, o doutor citou agora sobre um caso em que o médico falou sobre a importância dos exames. Como é feita essa comunicação interna entre as equipes e entre os setores para a realização das coletas de exames? Certo. O corpo clínico do São Lucas Hospital Center, juntamente conosco, nós desenvolvemos e adaptamos valores referenciais críticos. O que quer dizer isso? Quando há certo exame que ele está próximo do limite, acima ou abaixo, nós automaticamente já entramos em contato com o médico, os nossos biomédicos e bioquímicos entram em contato diretamente com o médico e passa o resultado. Hoje a facilidade de comunicação é grande. Muitas vezes a gente acaba até passando o resultado pelo WhatsApp para o próprio médico, se ele não se encontra aqui no hospital por algum motivo, ou para a enfermeira ou médico responsável. E aí agiliza essa parte de tratamento. Isso. Toda a comunicação, tudo que a gente vê, porque o médico precisa saber, o médico assistente precisa saber o que está acontecendo. Nós estamos realizando o exame, nós não sabemos como o paciente está. Nós não vemos o paciente na maioria das vezes. E aí nós informamos o médico, nós vimos isso, é importante, não é? E assim por diante. Podemos liberar esse resultado dessa maneira? E aí ele diz, não, está condizente ou não está condizente com a clínica do paciente. Então é muito importante essa relação e essa comunicação muito clara entre todos os setores para que o paciente tenha o melhor tratamento e o melhor atendimento, né, doutor? Isso, cada um na sua área, com respeito cada um e passando os resultados, porque o nosso objetivo principal, quem é? É o nosso paciente, é a melhora dele o mais rápido possível. Certo, doutora. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto, que é a parceria entre o Centro FAG e o Laboratório Parzianello, que recebe também os profissionais da área da saúde para estágios dentro do laboratório. Doutor, poderia comentar um pouco mais sobre como funciona essa parceria e receber esses estagiários? Sim, hoje nós temos, tanto no Laboratório Central, como aqui no hospitalar, nós temos os estagiários. Uma equipe de manhã cedo e outra à tarde. Porque é importante, a gente fica anos estudando, só que verificando em loco é bem diferente. Então, tanto aqui no Hospital São Lucas, como nós recebemos os estagiários, que é de grande alegria, principalmente de vivenciar esse dia a dia. Vivenciar e de a gente passar essas informações para os nossos futuros colegas, né? De profissão e assim por diante. Doutor, para a gente finalizar a nossa conversa, a parceria entre o Laboratório Parzianello e o São Lucas Hospital Center é uma parceria de longa data.
Quais são os benefícios que o doutor vê entre essa parceria para os pacientes, para toda a comunidade? Como há anos nós estamos trabalhando junto, nós tivemos as mesmas dificuldades em níveis diferentes, porém fomos superando a cada ano e assim por diante. Isso é mais ou menos como um pai quando olha quando um filho está fazendo algo errado, né? Ele olha, não precisa falar, simplesmente ele olha e resolve. E é mais ou menos isso como a gente tenta resolver. Sempre buscando tecnologias novas, aperfeiçoamento do nosso pessoal, para cada vez mais melhorar o atendimento. E essa parceria que há anos nós estamos juntos é muito gratificante. E que se estabeleça por mais muitos anos, né, doutor? Eu espero e aproveito a oportunidade para agradecer o seu Assis Gurgas, a dona Jaqueline, o Zé Antônio, bem como os diretores clínico e administrativo, o Dr. Idemar e o Dr. Toso, pela confiança a nós depositados, que nós estamos aqui nesse ambiente para somar. Nós somos apenas uma engrenagem dessa estrutura, dessa instituição que é o São Lucas Hospital Center. Sempre visando a saúde do paciente, né, Exatamente. Doutor? Muito obrigada pela participação, doutor. Seja sempre muito bem-vindo ao São Lucas 24 Horas. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Vamos conferir agora o destaque da semana do São Lucas Hospital Center com o Dr. Flávio Takeda. Olá a todos, meu nome é Flávio Takeda, sou médico de São Paulo, sou cirurgião do aparelho digestivo. Nós realizamos uma cirurgia muito interessante numa paciente de 79 anos que tinha um tumor de transição esôfago-gástrica, um adenocarcinoma, havia sido submetido a uma terapia neoadjuvante com quimioterapia e foi submetido a uma esofagectomia robótica. Em particular, esse caso é uma paciente de 79 anos com algumas comorbidades, então optamos por um acesso que a gente fala um acesso transdiafragmático, transhiatal, em que a gente não viola a cavidade torácica. Esse procedimento ele tem sido amplamente difundido desde a época da década de 74, 77 pelo professor Henrique Walter Pinotti, e ultimamente nós temos realizado esse procedimento pela via robótica. Esse procedimento é um procedimento inovador, no momento em que realmente diminui as complicações pós-operatórias, especialmente numa paciente de 79 anos com comorbidades. Então, o procedimento foi um sucesso, um tempo estimado de cirurgia de 4 horas e meia, 5 horas, e a paciente agora está sendo encaminhada para a unidade de terapia intensiva, onde vai repousar aí por alguns dias. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai conhecer a agência transfusional de sangue do São Lucas Hospital Center. Não saia daí! E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Outro serviço prestado no São Lucas Hospital Center é o da Agência Transfusional de Sangue. Para explicar sobre o trabalho desenvolvido no setor, gostaria de agradecer a participação do Dr. Miguel Josué Fontana, biomédico responsável técnico da Agência Transfusional do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, para começar então a nossa conversa, o que seria e quais são os serviços prestados dentro da Agência Transfusional de Sangue? A Agência Transfusional, ela é muito importante dentro de uma instituição de saúde, porque dentro da própria portaria 158, eles exigem que seja implementada uma agência transfusional desde que tenha acima de 60 transfusões. Como nós fizemos aqui a média bem acima de 60 transfusões, houve a necessidade de implementar uma agência transfusional dentro do hospital. Funcionários com 24 horas de atendimento, para minimizar o tempo também de atendimento a esses pacientes que precisam de transfusão
às vezes de extrema urgência ou de urgência mesmo, né? Então é muito importante, a gente tem todos os hemocomponentes na hora ali, não há necessidade de vir de outro, do Hemocentro, nós temos dentro da agência transfusional, com equipamentos modernos que garantem a qualidade do hemocomponente. Certo. O doutor comentou agora sobre a necessidade de mais de 60 transfusões. O doutor poderia falar quais são as médias de transfusões realizadas no São Lucas Hospital Center? Em média, são 200 transfusões mês. 200 a 220 é mais ou menos essa média, né? Certo. Doutor, é um serviço muito delicado, é um trabalho que exige muito cuidado. O doutor poderia comentar um pouco mais sobre quais são as medidas de segurança, como é esse trabalho de cuidado com a doação de sangue, com a bolsa de sangue? Certo. A doação ela é feita no Hemocentro, ao lado do Hospital Regional, e ela é feita toda a parte sorológica pelo Hemocentro. Ela já vem com relatório, né, dentro de caixas térmicas, com gelós, com temperatura controlada, eles que armazenam lá, e a gente traz aqui para a agência transfusional. Com cuidado, porque são, assim, células, então a gente tem que ter um controle muito rígido quanto ao manuseio, quanto à temperatura, tanto alta quanto baixa, então para manter a viabilidade dessas células. Nós temos ali na agência transfusional refrigeradores com temperatura de 4 graus, 2 mais e 2 menos, que são as hemácias. Antes de iniciar a transfusão, ela é feito um controle de qualidade macroscopicamente para ver se tem alguns gromos, alguns coágulos ou alguma bolsa que está muito lipêmica. Então a gente já elimina essa unidade. É feito todos os exames imunohematológicos. À medida que for terminando os exames, que demoram em torno de 1 hora mais ou menos, é liberada essa unidade, registra, e essa unidade é liberada até o leito que o paciente está internado. E, doutor, quais são os pacientes que geralmente necessitam, então, de uma transfusão de sangue de forma mais geral? O doutor poderia falar um pouco mais? Que recebem aqui no São Lucas, aqui são os pacientes geralmente mais são cirúrgicos, né? Certo. No momento, mais são cirúrgicos, tem outros pacientes que são oncológicos, tem outros que são hematologia também, então são poucos, mas pacientes cirúrgicos, né, que vão fazer procedimentos, por exemplo, cirurgia cardiovascular, ou ortopédica, do pessoal da gastro. Então, geralmente, no momento, os que mais transfundem são esses pacientes. Certo. E, doutor, o doutor comentou um pouquinho antes sobre essa necessidade de ter em estoque, ter esse banco, né, disponível. Como funciona essa organização para suprir a necessidade de um hospital de grande porte como o do São Lucas Hospital Center? É um trabalho, assim, bastante preocupante, tanto da nossa parte quanto da parte do Hemocentro. Nós temos aqui um estoque mínimo de hemácias, de plasma, de crio, menos plaquetas, que as plaquetas, a validade dela é de 5 dias, então não comporta a gente manter um plaqueta mix aqui, com as plaquetas aqui, sendo que em 5 dias ela vence. Sim. Então ela fica lá. A partir do momento que há necessidade, o paciente está plaquetopênico, ou às vezes por um acidente, está com um distúrbio de coagulação e a necessidade de fazer transfusão de plaquetas, vem do Hemocentro. Crio precipitado, que é um fator de coagulação, que é fibrinogênio. Nós temos em estoque aqui. Hemácias nós temos em estoque aqui, né? Então, a logística, assim, da captação dos doadores é no Hemocentro. Mas a gente sempre procura orientar os funcionários para que quando vai atender algum paciente, tenha algum familiar junto. Certo. E sempre orientado ele para se dirigir ao Hemocentro, para poder fazer a doação, para auxiliar nesse sentido também. Porque é um serviço bastante complexo, porque vem diminuindo o número de doadores. Devido, nós tivemos aí agora o Covid, nós temos agora aí a dengue, nós temos vários pacientes
que antigamente doavam, hoje não pode doar porque talvez tenha alguma cardiopatia, outro tipo de doença que impede ele de doar. Sim. Ou mesmo uma cirurgia. Se fez uma cirurgia nos últimos 12 meses, impede ele de fazer a doação no momento. Então, tem vários fatores assim que é bem crucial assim, e a preocupação da gente para não deixar faltar, que até o momento nós não tivemos essa preocupação. Mas nós temos que nos preocupar também no futuro, né? Para sempre suprir essa necessidade, exato. Caso precise. Doutor, qual que é o tempo de duração de uma bolsa de sangue ao ser doada e até ela, qual é o tempo de vida útil, digamos assim, dessa bolsa de sangue que pode ser mantida em estoque? Tem uns anticoagulantes que nós chamamos, que é para 35 dias. O Hemocentro ele já trabalha com um pouco além. Ele trabalha com as bolsas mais específicas, que com SAG. É outro tipo de coagulante que ele mantém a viscosidade e viabilidade das hemácias ali. É 42 dias. Então, ele já trabalha com um produto já bem melhor, né? Certo. Então, nos garante também, assim, e não deixa vencer. Isso. Porque o vencimento de uma hemácias é preocupante, principalmente se for um negativo. Ainda mais nessa situação que o doutor comentou agora de ter menos doadores, né? Então, todo o cuidado para manter o máximo possível é o melhor a se fazer, né, doutor? Com certeza. O doutor comentou agora um pouquinho sobre essas novas tecnologias que permitem que essa bolsa dure mais tempo. O doutor poderia comentar também sobre a implementação de novos aparelhos e tecnologias no setor, então, da agência transfusional e que permitem um tratamento melhor e também uma manipulação desses materiais. O doutor poderia comentar? Nós temos ali na agência transfusional, nós temos 3 geladeiras que é da Endrel, são específicas, né, para hemocomponente. Nós temos 2 freezers que trabalham com menos 30 graus negativo para manter, um é para manter o plasma congelado, plasma fresco congelado, e o outro é para manter o crioprecipitatado, que são fatores de coagulação e fibrinogênio. Também nós estamos aqui agora, já tem um estudo que eu fiz para a gente fazer alguns exames imunohematológicos aqui, como em gel, como tratamento com enzimas, evita de a gente encaminhar para o Hemocentro, e a demanda do Hemocentro é muito grande. E a mão de obra é pouco lá. Então, isso aí nos preocupa, porque se tem um paciente que ele vai fazer um procedimento cirúrgico numa emergência e dá o combezinho direto positivo, eu tenho que fazer identificação de anticorpo. Eu não consigo fazer aqui no momento. Eu vou fazer lá, eu vou encaminhar. Eu encaminhando lá, se a demanda deles está tranquilo, eles conseguem fazer rápido, até em 2, 3 horas. Se for que tem muita demanda, porque eles atendem o HU, atendem praticamente toda a região, né? Então, se eles têm uma demanda muito grande, pode atrasar até 6 a 8 horas. Então, isso aí que fez a gente também fazer esse levantamento para a gente aquisitar mais. Tem mais 2 ou 3 equipamentos que há necessidade, tanto o Connect 1 Stereo também já foi cotado. Então, eu creio que em breve assim, a gente já vai ter mais equipamentos para quê? Para dar mais uma segurança para o paciente, para o médico e para a instituição e para a gente também. Trabalha com mais segurança, né? Certo, então é sempre em busca do melhor, porque o que importa no final é a vida do paciente e que todo mundo saia ganhando, né, doutor? O doutor falou então um pouco mais também sobre essa parte técnica, mas e quanto à equipe que trabalha e está presente na agência? Quais são as pessoas? Como é essa rotina de trabalho multidisciplinar? Quem está presente no dia a dia do setor, doutor? Eu tenho uma biomédica que trabalha numa noite e tenho outra que trabalha na outra noite. São 2 biomédicas. Durante o dia, eu tenho o Jonathan, que é o supervisor, que também é biomédico. Tem a Luana, que é supervisora, que fica aqui durante o dia. E tenho uma acadêmica de biomedicina também, tá no 3º ano, 4º ano também, que faz parte da equipe. Fora outro biomédico que fica lá, mais 2 lá no CEONC.
Então, é bem completo e que entrega essa segurança e tem, como o doutor falou, é 24 horas, então quando o paciente precisar, ele já vai ter à disposição alguém para auxiliar nessa parte de transfusão das bolsas, né, fazer essa locomoção. Doutor, para as pessoas que desejam ser doadoras de sangue, o doutor comentou um pouco mais brevemente, quais são os requisitos, o que as pessoas precisam para quem está em casa, explicar melhor para que reforce essa necessidade da doação de sangue, quais são os critérios? De forma geral. Para fazer a doação, eu não faço essa coleta aqui na agência transfusional. A coleta é feita lá no Hemocentro, ao lado do Hospital Regional. A idade de 16 a 69 anos. 16 anos a 18 anos, ele é de menor. Então ele tem que ter um documento com foto, e isso é para todos, mas tem que ter o responsável por ele acompanhando na doação. Quando ele não completou 18 anos. 16 anos completo a 18 anos incompleto. Pode fazer a doação? Pode. Não pode estar fazendo uso de medicamento, não pode ter bebida de álcool no dia, estar alimentado, se está com temperatura, com febre dentro das 24 horas também não pode doar. Na realidade tem vários quesitos, segundo a portaria, que impede o candidato a fazer a doação naquele momento. Certo. Não quer dizer que ele não possa fazer, mas naquele momento não. O profissional de saúde, geralmente é o médico que faz lá no Hemocentro, ele vai fazer uma entrevista, na entrevista ele vai ver se esse candidato está apto a fazer a doação ou não. Certo. Mas a princípio assim seria um documento com foto, está bem de saúde, alimentado e não estar fazendo uso de medicamento. São os critérios assim de início, né? Então, essa pessoa, esse doador que deseja fazer, ele passa por toda essa entrevista para fazer a doação, e essa doação é feita lá no Hemocentro. Por exemplo, se um paciente, o doador, ele queira fazer uma doação específica para um paciente que esteja no São Lucas Hospital Center, é possível fazer essa doação direcionada, doutor? Pode, não quer dizer que esse sangue que esse doador fez vai para esse paciente. Especificamente, tem, né? Tem toda a parte sorológica que tem que fazer. Né? E a sorologia que é feito, ele demora em torno de 12 horas por cada NAT, que é a biologia molecular. Então demora para fazer, para dar o resultado. Então, pode ser feito se são cirurgias programadas, que nós chamamos. Né? O médico solicitou 2 unidades concentradas de hemácias, mas a família quer fazer a doação. Ele vai programar essa cirurgia. Esses doadores a gente encaminha lá para o Hemocentro, vai ser feita a coleta lá, eles vão ver se a compatibilidade já é feita, depois eu vou fazer novamente, mas é muito raro aqui acontecer isso. Por quê? Porque geralmente os pacientes, quando internam, eles já vêm com a gravidade. Certo. Né? Já estão com cirurgia marcada, já é para fazer essa cirurgia o quanto antes possível. Por exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, revascularização e outros. Ele está aguardando o momento da cirurgia, então não dá nem tempo de fazer isso aí. Mas se a família for lá, ele pode doar. Estou com um paciente internado lá no hospital, eu vim fazer a doação para aquele paciente. É direcionado. Certo, entendi. Então também Pode tem ser. essa possibilidade também. Exatamente. Passa por todos os processos, mas existe também essa possibilidade. Exato. Doutor, antes da gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor reforçasse, então, a importância de se ter um setor como a agência transfusional dentro do São Lucas Hospital Center, tanto para os pacientes quanto para toda a nossa região oeste do Paraná. Vou reforçar mais uma vez a importância de uma agência transfusional. É muito importante. É uma exigência, na realidade, das portarias 158/2016 até a outra portaria anterior, porque hospitais ou serviços de saúde que tratam principalmente e atendem e tem um pronto-socorro, deve ter uma agência transfusional. Nós temos sangue O negativo, que o paciente chegou ali em 10 minutos, o sangue está lá com ele. Né? Por quê? Porque nós temos isso dentro da agência, dentro do hospital, na agência transfusional. Certo. Tem o grupo sanguíneo O negativo, O positivo, A positivo, A negativo. Então, nós temos, assim, de início, assim, nós temos, assim, bem em condições de atender ele
imediato. E é muito importante. Isso veio, essa exigência, devido, assim, por exemplo, do paciente chegar, demorar o sangue para chegar, porque ele pode estar em outro local, e quando chegar ali, o paciente já não resistir. Então, isso aí é uma preocupação, né, do Ministério da Saúde, tanto é que é uma exigência que todos os estabelecimentos de saúde que fazem acima de 60 transfusões, eles têm que ter uma agência transfusional atuante. Porque ter uma agência transfusional e não ser atuante também não vai resolver. Certo. Tem que ser atuante, com profissionais treinados, capacitados para atender na hora o paciente que necessita. E com segurança, né, doutor? E com segurança, é o principal. Doutor, para a gente encerrar de fato a nossa conversa, eu gostaria que o doutor reforçasse também para as pessoas que estão em casa assistindo, então essa importância da doação de sangue, para que cada vez mais a gente possa suprir essas necessidades e que é uma ação muito bonita de ser feita, né? Você pode salvar muitas vidas doando sangue. É como a gente sempre fala, um doador, ele pode salvar três vidas. Por quê? Ele tem o hemácias, ele tem o plasma, ele tem as plaquetas e além de tem o crio precipitado. Então você veja bem, de um doador é fracionado, né? Então, os telespectadores que vão ouvir, ou vão ver, ou vão assistir, é muito importante eles tendo essa faixa etária, estando bem de saúde, eles até pedem lá o Hemocentro para que agende um horário para doação, porque às vezes eles vêm caravanas de outros municípios, e chega lá, às vezes tem muita gente, e a pessoa acaba desistindo. Então, é importante a doação, agende antes. Agenda com a assistente social, né? A gente sempre está trabalhando em cima disso, e eu peço assim às pessoas que estão vendo, assistindo, que se preocupem. Hoje, nós não temos nenhum parente precisando. Correto. Mas o amanhã nós não sabemos. Então, por que não fazer uma doação que nós chamamos assim, doar amor? Né? Porque é um gesto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã e quando nós mesmos também vamos precisar, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela conversa. Seja sempre muito bem-vindo ao São Lucas 24 Horas. Obrigado. No próximo bloco do São Lucas 24 Horas, vamos conversar com o Dr. Emerson Machado e com o Dr. Fábio Negrete sobre o serviço de análises patológicas. Voltamos já! O São Lucas Hospital Center conta também com a parceria com o Laboratório Prevenção, onde são realizados os exames de análises patológicas. E para explicar sobre esse tipo de atendimento, gostaria de agradecer a presença dos diretores do laboratório, Dr. Emerson Machado, farmacêutico bioquímico, e do Dr. Fábio Negrete, médico patologista. Sejam bem-vindos, doutores. Olá. Então, para começar a nossa conversa, Dr. Fábio, quais são as diferenças entre, então, o laboratório de análises clínicas e o laboratório de análises patológicas? Primeiramente, o laboratório de análises clínicas, ele atua na mensuração, fazendo medidas quantitativas de líquidos, tecidos, secreções. O laboratório de anatomia patológica ou patologia, ele vai fazer a análise do tecido em si, análise do líquido em si, ou seja, ele nomeia a patologia, a doença que está acontecendo ali. O laboratório de patologia, ele atua em 3 frentes básicas. Na prevenção, através dos exames de citologia,
atua no diagnóstico das patologias através do exame histológico e atua também no acompanhamento terapêutico ou clínico dos pacientes através da biologia molecular e de outros exames como a imunistoquímica, no sentido de dar o prognóstico das patologias em geral. Certo. Dr. Emerson, então, quais são esses tipos de exames que são realizados no laboratório de análises patológicas? Então, o laboratório de anatomia patológica, ele tem uma forma de prestação de serviço, né, que é captando o exame no cliente, né? E esses exames são o próprio exame da biópsia, o preventivo, né, os exames de EST, de HPV, imunistoquímica, oncogenética, né, são todos exames prestados por nós. De que maneira a gente faz essa prestação de serviço? Nós oferecemos todos os materiais necessários para a coleta. A coleta é realizada pelos médicos especialistas, ginecos, urologistas, centros cirúrgicos, enfim. Os materiais para fixação dessas amostras, né? E a gente vem até os locais, né, e faz a captação desses exames e leva até o nosso laboratório para a realização dos exames. Certo. Doutor Fábio, o doutor citou, então, alguns tipos de exames. Quais são as doenças que são detectadas e como esse tipo de exame contribui para o tratamento dessas doenças, então? Então, as doenças é uma gama muito variada, né? Praticamente a grande maioria das doenças, elas são visualizadas em material da patologia, mas não todas, né? Mas os diagnósticos mais frequentes são gastrite, por exemplo, colite, fundamentalmente diagnósticos do câncer, né? A gente consegue fazer diagnóstico de linfomas, leucemias, carcinomas. Basicamente, seriam essas as patologias em que o laboratório de patologia faz a diferença na conduta do paciente em si. A imunistoquímica, ela tem feito um grande avanço porque ela tem permitido ampliar essas análises. Aí a gente consegue já detectar vírus, a gente já consegue detectar micro-organismos que antigamente não eram detectados no tecido. Mas são esses os mais frequentes exames que a gente faz. Então, é uma vasta quantidade de exames e doenças que podem ser identificadas, né, doutor? Sim. Doutor Emerson, como é, então, o processo de solicitação? O doutor comentou brevemente que os médicos recebem esse kit de coleta do exame, mas como que é o processo, então, desde a solicitação até o resultado que chega para o paciente? São fornecidos requisições, né, onde o médico solicitante ele preenche todos os dados ali com o material coletado, o histórico clínico do paciente, né, informes clínicos, alguma observação que tem especificamente daquele paciente, né, bem importante para o diagnóstico. Nós fazemos então essa captação, processamos o estudo dentro do laboratório, né, e depois retornamos com os laudos impressos para cada médico solicitante. Também fornecemos os laudos pela internet, através do nosso site, com login e senha, né, que as pessoas podem acessar. Normalmente quem acessa são os solicitantes, os médicos solicitantes, né. E dessa forma a gente faz todo o ciclo, né, de atendimento que temos aqui com o hospital e com os demais clientes que a gente atende. Certo, doutor. E quanto é o tempo de espera e que vocês precisam para fazer a realização dos exames? Depende do exame que nós estamos falando, né? Então, por exemplo, um anátomo patológico e uma biópsia, ele tem em torno de 7 dias, 5 dias, tá? De 5 a 7 dias. O preventivo, que é a citologia, né, cérvico-vaginal, ele vai ter em torno de 3 dias o prazo. Eu falo mais ou menos porque se pega final de semana e tal, né? Não são dias corridos, né? Por exemplo, a imunistoquímica, a gente já precisa um pouquinho mais de tempo, a gente precisa pelo menos uns 10 dias para poder fazer todas as reações, né, e os estudos necessários que precisam, né. A biologia molecular nós estamos conseguindo fazer, porque a gente faz em loco aqui, com 2, 3 dias. Certo, então cada tipo de exame precisa de um tempo para fazer essa análise. Doutor Fábio, o doutor citou também agora sobre a biópsia, que é um exame que é popularmente conhecido, assim, as pessoas conhecem, mas o que é a biópsia e como que é realizado esse tipo de procedimento, de exame?
A biópsia, ela é a análise do tecido humano ou biológico qualquer. Então, o médico, quando ele tem uma suspeita de uma gastrite ou de um tumor, ele, através da tecnologia que ele dispõe, uma endoscópia, ou então através de um procedimento cirúrgico, ele retira uma amostra desse tecido. Ele vai lá e pega um pedacinho desse tecido, coloca no formol, o laboratório pega esse material e ele processa esse material, transformando isso numa lâmina, e que o patologista olha e ele consegue dar o diagnóstico, e ele relata esse diagnóstico através de um laudo. Então a biópsia, a princípio, seria a análise tecidual. A gente consegue, através de fragmentos bem pequenos, fazer diagnósticos e auxiliar no tratamento do paciente, no diagnóstico do paciente. Certo. E a biópsia ela pode ser realizada em qualquer tipo de paciente, em qualquer caso, ou ela tem alguns critérios? Sim, a biópsia, ela depende da clínica e da necessidade que o médico assistente impõe a ela. Então, a gente não pode sair fazendo biópsia à torta e à direita aí, porque não há fundamento nisso. Agora, quando um médico detecta uma lesão e ele quer saber do que é constituída aquela lesão, ele solicita uma biópsia e aí é feito esse procedimento que eu acabei de relatar. A biópsia, ela tem que ser bem realizada, bem indicada e bem feita sobre a lesão. Para que não ocorra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem um fígado é um órgão grande, você vai lá e tira um pedacinho, vem lá, tecido normal. Bom, então ele não acertou a lesão porque foi uma biópsia que a gente chama a esmo, né? Mas quando se acerta a lesão, a chance de você ter um diagnóstico preciso é bastante relevante, é bastante alta. Que bacana, então ela auxilia nessa detecção de diversos tipos de doença para um tratamento mais efetivo, né, doutor? Certo. Doutor Emerson, então como que é o processo, né? A gente comentou no primeiro bloco que nessa época do ano nós tivemos um surto muito grande de dengue. E o laboratório de análises clínicas acabou tendo uma demanda muito grande nessas análises do surto de dengue. Na parte do laboratório de análises patológicas, tem alguma época do ano ou algum tipo de doença sazonal que aumenta o fluxo de procura das análises? Não, na anatomia patológica, citopatologia, a gente não tem essa sazonalidade. O que temos são as campanhas, né? Então, quando tem a campanha lá do câncer de pele, aumenta o número de biópsias de pele. De mama, aumenta o número de biópsia de mama, né? Mamografia e acaba tendo a consequência de uma biópsia. Do câncer de colo de útero, então vem os preventivos, aumenta a demanda nesse sentido, mas por campanhas, né? Isso ocorre, não epidemiológica, né? E tem algum outro tipo de exame, de atendimento, de análise que é mais comum de ser realizado no ano todo, digamos assim, além desses que os doutores já citaram, de doenças específicas também? O doutor falou sobre as ISTs que são realizadas também. O doutor poderia comentar sobre esse tipo de exame? Não como uma sazonalidade, mas a gente tem, por exemplo, o Laboratório Prevenção, ele já vem há mais de um ano realizando PCR em tempo real para as pesquisas das ISTs, né? Então nós temos lá painéis que são também solicitados através da requisição, né, pelos médicos solicitantes, para poder avaliar melhor aqueles corrimentos que as mulheres apresentam e às vezes não encontram exatamente a causa, né? E hoje em dia, com os painéis de PCR em tempo real, a gente pode ser preciso na presença de agentes que estão causando isso, né? Então nós temos lá pesquisas de clamídia, neisseria, treponema, ureaplasma, micoplasma, tricomonas vaginalis, além dos HPVs, que a gente tipa 28 tipos de HPV individualmente, né, de alto risco e baixo risco, e isso tem proporcionado para o laboratório, junto ao corpo médico, uma resposta muito boa e rápida, né, para uma solução mais rápida para o paciente, pelo desconforto que a paciente fica, né, principalmente na ginecologia, né. Certo. Então, a busca sempre pela saúde do paciente, sempre para esse resultado o quanto antes, dentro do possível, para iniciar esse tratamento. Sim. Agora, partindo para a parte das tecnologias. Doutor Fábio, quais são os equipamentos e como a tecnologia vem contribuindo, então, para um resultado dos exames mais precisos para os pacientes? Tá.
A tecnologia hoje, em patologia, ela vem se colocando no aprimoramento de equipamentos antigamente utilizados. Por exemplo, o microscópio. Hoje a capacidade dos microscópios ela tem aumentado bastante e hoje o escaneamento digital de lâminas é o movimento mais importante que nós temos hoje na patologia. Por quê? Porque hoje você digitaliza uma lâmina com tal precisão que eu consigo, por exemplo, mandar a imagem dessa lâmina para um hospital em Nova York para fazer uma opinião disso lá, ao mesmo tempo que essa mesma via pode ser usada para nós. Então isso tem modificado bastante a tecnologia dentro da patologia. A outra coisa que tem sido um grande vetor tecnológico são as identificações da biologia molecular. A patologia hoje ela tá numa linha divisória entre um futuro que ainda a gente desconhece por causa da biologia molecular. Em que sentido? No sentido de que cada vez mais você está conseguindo detectar dentro de tumores e dentro de doenças pequenos códigos, pequenas sequências de DNA, e com essas sequências a gente está conseguindo acessar novas medicações específicas para os pacientes, que são as terapias-alvo, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas isso começa fundamentalmente através da análise do tecido do tumor, por exemplo. Então tem-se feito vários avanços no sentido hoje que um tumor ele acaba se tornando uma fonte de remédio, por exemplo. Você consegue, através de uma tecnologia, identificar uma sequência e o paciente passa a se beneficiar disso. Isso ainda está muito no começo, né? O acesso a isso ainda é muito demandatório, né? Ele é um acesso, mas isso é o que vai ser aberto no futuro. E com isso vão surgir novos diagnósticos e novas doenças. O patologista hoje está se preparando tecnologicamente para um futuro aí que a gente vai ter que estudar bastante, trabalhar bastante, porque a gama de doenças deve aumentar bastante. Certo, isso traz mais segurança também para o paciente, né, doutor? Porque ele vai receber, então, um tratamento correto e específico para aquela doença que foi diagnosticada. Sem dúvida. Certo. Doutor Emerson, eu gostaria agora, para finalizar a nossa conversa, que o doutor comentasse sobre, então, essa parceria entre o Laboratório Prevenção e o São Lucas Hospital Center, essa parceria que já vem de algum tempo, de longa data, e também os benefícios que traz para os pacientes e também para toda a nossa região. Então, essa parceria com o Hospital São Lucas Center aqui é uma parceria que a gente é muito contente com ela, né, em prestar serviço para o hospital. Já tem alguns anos que estamos atendendo. Para nós, acho que para o pessoal da região, como o hospital é um hospital que atende um raio aqui, sei lá, de 250 quilômetros de pessoas que vêm para cá, né, eles conseguem ter, com essa parceria de trabalho, resultados rápidos e precisos e centralizados no sentido de, como o Dr. Fábio estava explicando, de a gente conseguir diagnósticos mais específicos, né, para dar tratamentos, conteúdo para o médico, dar seguimento ao tratamento de forma melhor. Então a gente está bem contente com essa parceria, né? Estamos também sempre se organizando, se preparando e se atualizando. Por exemplo, agora há uma recomendação do Ministério da Saúde, né, em que as triagens dos câncer de colo de útero sejam feitas através de pesquisa de HPV, iniciando por ela. Ainda vamos passar por esse processo aí, estamos nesse ano discutindo sobre isso, né? E nós já estamos fazendo um laboratório aí, já desde o ano passado, em loco, né, sem depender de um terceiro, porque isso demanda tempo, né, demora no resultado, né, e não ter o domínio tecnológico é muito bom quando a gente tem internamente a tecnologia para poder fazer. Então o laboratório está preparado para essa nova maneira que vem de rastrear os cânceres de colo de útero. O laboratório está pronto para atender isso, né? E dar todo esse atendimento à comunidade, à população que necessita, né, doutores? Sem dúvida. A grande vantagem para o Laboratório de Prevenção e está vinculado ao São Lucas é a vocação que o São Lucas tem de ensino. Isso para nós nos motiva
enormemente no sentido de ampliar a parceria. E nos colocamos à disposição sempre, porque essa também é uma das nossas ideias desde o dia que fundamos o laboratório. E eu e o Fábio, nós temos os dois são professores, né? Eu sou professor lá da FAG. Centro FAG. E eu sou da Unioeste, professor de patologia da Unioeste. Então, as ideias combinam, né, doutores? Sim. Combinam. Então eu gostaria de agradecer a participação dos doutores no São Lucas 24 Horas. Sejam sempre bem-vindos, sempre que quiserem falar sobre saúde e muito conteúdo para o pessoal que está em casa. Então fica aqui o convite novamente. Ok, muito obrigado. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas na próxima edição nós vamos falar sobre neurologia em uma conversa com os doutores da ProNeuro. Siga o perfil nas redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades e ainda acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!